Agora veremos as configurações que envolvem a moldura da imagem. O que é moldura da imagem? Moldura da imagem é só se você pensar como se fosse um quadro. É aquela borda que fica em volta da imagem, se você vai mostrar ou não. No geral, no Frigir dos Ovos, é tudo que envolve as imagens do seu site, como elas serão disponibilizadas aí, beleza? Então vamos lá. Estilo. Primeira coisa, estilo. Como que você quer que a imagem ela seja exibida? Aqui nós temos deslizar para baixo, ou seja, na hora que a imagem carregar, ele vai fazer um efeito de deslizamento para baixo, vai fazer um efeito de sobreposição e vai fazer um efeito de zoom, porém sem ícone. Eu vou dar um exemplo aqui agora, colocar zoom sem ícone e vou salvar. Vou salvar. Eu tenho aqui algumas imagens, ó. Isso aqui é uma imagem, por exemplo. Vamos atualizar. Aqui, peraí. Vamos colocar aqui na página interna. Porém, que não deu zoom. Aqui, na imagem. Beleza? Aqui, ó. Zoom. Geralmente, esses efeitos de imagem são aplicados. Aqui nós temos outros, que é sobreposição ou deslizar para baixo. Borda. A borda é se vai ter uma borda do lado da imagem ou não. Show é mostrar, hide é ocultar, beleza? Eu sempre deixo show porque caso você coloque uma imagem lá, ela é bom ficar uma bordinha em volta dela, fica mais bonitinho. Nós temos agora a legenda. A legenda é o que aparece embaixo da imagem quando você coloca lá nas opções de caption, ok? Toda imagem que você coloca no WordPress, ela tem a parte de caption, que é, no caso, a legenda que vai ficar embaixo da imagem. Então, aqui você tem below the image, on the image. On the image é dentro da imagem e below the image é embaixo da imagem. Então, fica ao seu critério. Eu deixo embaixo da imagem, que é o padrão do WordPress. As pessoas já estão acostumadas com isso, beleza? Agora nós temos as configurações de fundo. Perceba aqui, configurações de fundo. O que é fundo, Flávio? É isso aqui tudo, ó. Fundo. É o fundo do site. O fundo do site todo, o background dele todo. Eu vou dar um exemplo prático aqui para você ver. Então, vamos lá. Eu vou selecionar uma imagem qualquer aqui, ó. Pegar essa imagem desse trator grande. Espera aí, não. Estou no lugar errado. Vamos pegar aqui uma imagem qualquer. Vou pegar esse foguetinho. Repare que esse foguetinho, ele está com tamanho de 120 por 120. Eu estou pegando ele de propósito, beleza? Aqui, ó, eu tenho a opção de posição, é o posicionamento da minha imagem. Eu tenho uma infinidade de opções. Eu tenho ele centro, topo, sem repetição. Grave essa palavra, sem repetição ou com repetição. Sem repetição, com repetição, repetição em X. O que é repetição em X, Flávio? É repetição no eixo X, somente na horizontal. E nós temos também a repetição somente na vertical, que é o Y, beleza? E nós temos também o fixo, que é a capa fixa. A capa fixa é aquele efeito que ele coloca uma imagem pregada de fundo, assim, beleza? Então vamos colocar ele com repetição, só para visualizarmos essa alteração, beleza? Vamos colocar aqui, vamos dar um F5 e vamos ver como que ele se comporta aí no site. Vamos ver aqui. Beleza, não apareceu nada. Vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui para Boxed, porque aí eu consigo ver o meu fundo, né? Porque se eu estou com Full Width, eu não consigo ver o meu fundo, porque eu estou aplicando uma imagem no fundo do site. Vamos colocar o site Boxed. Olha só o fundo do meu site.
Percebeu a quantidade de repetição que ele teve do foguetinho? Eu coloquei o foguetinho de propósito. Então, assim, alguns modelos de site, que dependendo que você escolher, ele já vai vir por padrão com o boxer. Alguns templates prontos do Bitame já vem com boxer selecionado. Então, você pode colocar uma imagem de fundo ou uma cor de fundo, fica a seu critério. Aqui, ó, vale lembrar de uma coisa. Você pode selecionar somente a imagem de fundo para ela ser visível somente quando o boxer estiver selecionado, porque senão você não vai conseguir visualizar, a não ser que a camada de fluídice esteja transparente. Entendeu? Se não estiver transparente, não vai ter como ver. Beleza? E aqui é o tamanho, que é o alto. É o automático, que ele pega o tamanho exato da imagem. Olha só se eu colocar essa imagem de cover aqui, ó. Vamos dar um F5 aqui. Olha só o que aconteceu. Flávio, o que aconteceu na verdade? Aconteceu o seguinte, ele pegou aquela minha miniatura, esticou ela para caber no navegador inteiro. Então, caso você queira colocar uma imagem que ocupe o navegador inteiro, você precisa de selecionar essa imagem cover aqui. E claro, não utilizar uma imagem pequena igual eu selecionei, porque está errado. Você precisa de selecionar uma imagem grande. Eu vou selecionar uma imagem aqui bem grande para a gente visualizar isso na prática. Como essa, deixa eu ver aqui uma imagem bem grande. Aqui, ó. Não, essa aqui não estou vendo ali o tamanho. Essa aqui está ótima. Ela está com tamanho de 3.840 por 220. Vou selecionar ela e vou salvar. Ele está salvando. E aqui você vai visualizar a imagem de fundo. Olha só como que ficou mais nítida. Mas mesmo assim ela repetiu. Porque aqui em cima nós estamos pedindo para repetir. Então eu vou colocar para não repetir. Não quero que fique repetindo toda hora a minha imagem de fundo. Eu quero somente ela de fundo. E só. Vamos ver. Olha só o que aconteceu. Ela não repetiu. Ok? Então é isso que acontece. Se você colocar. E você tem também o contém, que ele respeita o tamanho original da imagem. Vou colocar aqui contém. Olha só. Ele respeitou aí, né, o tamanho original da imagem. Beleza? Então essas são as opções. Eu vou desmarcar elas, eu não quero trabalhar com isso. Ok? Vou voltar ao meu tema atual. E as últimas configurações aqui da parte de fundo é a transparência. Nós temos aqui a transparência do cabeçalho. Eu vou dar um F5 aqui para você visualizar. Perceba que nosso cabeçalho aqui ele tem uma cor branca. Vou voltar ele fluid aqui também, só para ficar mais interessante o nosso site. Aqui, ó. Nosso site está aí. Nós temos aqui a opção de transparência. A opção de transparência é tudo que, quando você quer aplicar uma transparência nos elementos. Então, você pode aplicar transparência no cabeçalho, na barra de menu. Olha só a dica que ele está te dando. Só funciona com cabeçalhos no topo e largura maior do que 768. Olha só. Leia as dicas. Esse é o segredo do sucesso do Bitame. Leia as dicas. As dicas, elas são claras. Muita gente erra porque não está conseguindo fazer tal coisa, muita gente erra porque não está conseguindo fazer outra coisa. Porque elas não leem as dicas. Porque as dicas vão te falar assim, olha, isso só funciona naquilo, isso só funciona nisso. Beleza? Então vamos aplicar a transparência aí, exceto no conteúdo. Eu não quero aplicar transparência no conteúdo. Ok? Vamos dar um F5.
olha aqui, se você notar, nós temos aí, mudou um pouco o nosso cabeçalho. A cor de fundo sumiu. Ok? Então eu vou tirar agora a do cabeçalho. E olha só, como que ele já incorporou o verde de fundo. Espera aí que não salvou ainda. Olha aí, pronto, nosso tema voltou, ok? Então, nós temos aí os tipos de transparência, beleza? Então, você consegue aplicar transparência no header e no rodapé, ok? Então, na próxima aula, veremos sobre os ícones aqui, ok? Então, é isso, até a próxima aula.